O Alexandre está na linha direta, um beijo para você, Alexandre. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber qual a diferença do sonho com a projeção da consciência. Eu não entendi a pergunta, não sei se você entendeu, Ascânio. Também não. Então, Alexandre, reformula tua pergunta para mim. Qual a diferença do sonho com a projeção da consciência? Eu não entendi tua pergunta. Explica melhor o que você está querendo, que a gente responde para você. Enfim, então, o melhor jeito de lembrar dos sonhos é tentar lembrar e dar valor para eles, né? Exatamente. Dando valor vai acontecer. Agora, assim, tirando um pouco, né, os preconceitos psicológicos, intelectuais daqui, desse estúdio, quando a gente não faz terapia. Então, por exemplo, internautas que não fazem terapia. É importante também anotar os sonhos e como trabalhar com esses sonhos. É importante, só que se alguém quisesse se aventurar a atravessar o Oceano Atlântico, como fez o Almir Klink, sozinho, eu iria dizer, olha, pegue bastante orientação, veja que alimentação você tem que levar, veja a corrente marítima, veja ventos, estude o máximo possível, que é perigoso você atravessar o oceano. Quando você mexe com esse mundo interior, inevitavelmente vem transformação. Porque o tempo todo o inconsciente quer que a gente cumpra aquilo que é o nosso destino. E a cultura, a sociedade incute, coloca na nossa cabeça outros valores. Tem pessoas que dedicam... Isso é muito comum em mulheres. As mulheres têm um sucesso profissional muito grande nos últimos 30, 40, 50 anos no Brasil. E é muito comum no meu consultório chegarem mulheres com 40 anos, 42, 43, 44, que estão com patrimônio bom e não conseguem um relacionamento afetivo. Porque a persona, ou seja, a máscara dela, ela investiu tudo no sucesso profissional e esqueceu da maternidade. Outra chega aos 35 anos, ainda tem uns 5 anos mais ou menos, onde os óvulos dela podem funcionar. Então, olha, a natureza o tempo todo cobra dessas mulheres que só culturalmente valoriza o sucesso profissional e não a maternidade ou o eros, o amor na vida dela, e aí ela vai ter sonhos com filhos, só que ela não vai dar o menor valor para isso. Ela vai fazer questão de não lembrar dos sonhos, porque o foco dela está apenas no profissional. Tá? Então o inconsciente está sempre, através dos sonhos, buscando compensar as desequilíbrios que a gente tem, né? A forma natural que a gente, antinatural que a gente vive. Então o símbolo é sempre algo que vem complementar algo que está desequilibrado na nossa vida. O sonho é um fator de cura, ele vem para orientar a gente naquilo que está faltando na nossa vida. Mas não é tão fácil olhar como fator de cura, se a gente não conhece como analisar o sonho. Sozinho não dá. Né? Então é preciso, antigamente, quando o caçador entrava na mata, ele teria muito mais facilidade se ele levasse um cão treinado, né, para que ele farejasse a caça e ele fosse bem sucedido na caça. O terapeuta tem a função do cão, o farejador, aquele que com a intuição vai orientando o cliente, quando ele vai entrando em contato com o seu inconsciente, para trilhar o caminho que é único dele. Tá? O Jung diz uma frase mais ou menos assim, que ninguém consegue levar outra pessoa além do que ele próprio foi. Então é importantíssimo que o terapeuta se conheça o suficiente. Ele não precisa necessariamente ter vivido os problemas que o cliente dele está vivendo, mas ele precisa ter essa relação com o inconsciente bem resolvida para que a pessoa também consiga resolver a relação dela com o inconsciente. Porque às vezes a pessoa vive 30, 40 anos e vai fazer uma análise que é em 2, 3 meses resolver todos os problemas que ela criou durante 30, 40 anos. Não é assim, leva alguns anos para a pessoa dialogar com o inconsciente. Depois que o ego tem um diálogo diário, permanente, e inclusive sem necessitar dos sonhos. Tá? O sonho é importante como ferramenta, mas acordada a gente tem que ter um jeito de conversar com esse outro lado da nossa vida, que é o inconsciente, e ele se manifesta. Tem várias técnicas, né, além do sonho, para você fazer essa ponte com o inconsciente. Claro, aliás, isso foi uma das primeiras coisas descobertas pela psicologia, né, lá no Freud, com atos falhos, etc. Exatamente. Uma das primeiras coisas descobertas foi o inconsciente. Eu diria, mesmo na linha junguiana, se você ler centenas,
contos de fadas, isso é terapêutico, porque os contos de fadas são a história, né, da vida humana, dos arquétipos, né, desses conteúdos mais profundos. E todos nós estamos vivenciando um determinado arquétipo, uma determinada predeterminação na nossa vida. A gente tem que descobrir qual é o nosso destino. Na hora que a gente descobre o nosso destino, tudo que a gente tem que fazer é aceitar. Né? Não tem, quem nasceu cego e não dá para se curar da cegueira, a melhor coisa que essa pessoa pode fazer é aceitar a cegueira. Quem nasceu feio tem que aceitar a feiura. Quem nasceu bonito tem que aceitar o problema de ser bonito também, porque não é fácil ser bonito. Não é? Eu gosto muito de uma frase que o Jung fala, que é assim, cumpra o seu destino de boa ou de má vontade. Exato. Nisso você tem escolha, né? Cumprir seu destino de boa ou de má vontade. Tem uma pergunta aqui, eu vou juntar essas duas perguntas. A Fabizinha pergunta o seguinte, não vai sonhar com o Felipe não, hein? Produtor David Van, não deixa ir embora aí pra Bahia não. Ela pergunta o seguinte, o que são os pesadelos? E eu já vou emendar com a pergunta do Clio, que fala o seguinte: tenho pesadelos quando há provas na universidade. Então, numa situação de ansiedade, tem pesadelos. E a Fabi pergunta o que são os pesadelos. Olha, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta pelo seguinte sentido. Antes de anotar meu primeiro sonho, isso em 1979, eu já tenho mais de 3.000 anotados, eu dizia que eu tinha pesadelos. Depois que eu anotei o primeiro e comecei essa relação comigo mesmo, eu não tive mais pesadelos. Eu tenho um grupo de estudos que já dura 18 anos e as pessoas contam os sonhos, elas não dizem que é pesadelo. Agora, quando se refere à infância e adolescência, elas dizem que era pesadelo. Então, olha, pesadelo na idade adulta é porque a pessoa está vivendo uma dificuldade muito grande mesmo, tá? Então, mas eu não chamo de pesadelo um sonho difícil, um sonho complicado, um sonho que traz sofrimento. As crianças têm pesadelo, né? Porque elas não conhecem o mundo exterior direito e muito menos o mundo interior. Agora, o adulto, quando ele se conhece o mínimo possível, ele não vai ter pesadelo. Tá? Ele vai ter um sonho difícil, mas não pesadelo. É diferente daquele sonho onde você acorda apavorada, né, e não quer nem dormir. Tem gente que, né, narra pesadelo assim, não quer nem voltar a dormir de tão apavorante que é o sonho. Tá? No consultório, né, eu já estou há mais de 25 anos atendendo e ouvindo sonhos diariamente, acredito que não ouvi nem 5 pesadelos até hoje. Por exemplo, que também tem a interpretação do que é pesadelo. Então, um sonho onde você tem um grau elevado de ansiedade. Então, por exemplo, eu já tive algumas vezes esse sonho, principalmente no começo, quando eu comecei a atender, que eu não chegava no consultório. Né? É muito interessante, porque é isso mesmo, a dificuldade, o medo, né, de não dar certo, de não fazer direito. Eu chamaria isso sonhos de ansiedade. É muito comum também as pessoas sonharem, já são formadas, mas sonham que está faltando uma matéria ou duas para concluir o curso. Ou seja, provavelmente naquele momento presente da pessoa, ela está ansiosa com alguma coisa que precisa concluir. Então, o sonho usa o arquivo morto lá da faculdade, a ansiedade que teve de não, né, do medo de não passar na prova, etc, usa esse arquivo morto e traz para o momento presente. Então, a pessoa sonha que não se formou ainda. Eu já tive esse sonho uma meia dúzia de vezes. Falo, puxa, mas tem que voltar para a filosofia e entregar tal trabalho, mas eu já fiz tudo. E o próprio sonho diz que eu já fiz, mas eu acordo ansioso. Aí eu procuro, na realidade presente, o que é equivalente àquilo que eu vivi no passado, para poder entender aquele sonho, a mensagem do símbolo, exatamente, né? De ansiedade. O Alexandre, ele explica melhor o que ele tinha perguntado. Ele fala assim: eu já li alguns textos sobre o limiar dos sonhos com a viagem da consciência, atualmente chamado de viagem astral. Eu não consigo te responder essa pergunta. Primeiro eu vou falar por mim, porque eu não trabalho, principalmente como psicóloga, com viagem astral. Agora, eu não sei se você... eu não tenho a mínima informação sobre isso. Alguns alunos no passado diziam que fazia aquela linha SUF e que tinha meditação, conseguia viajar, ir para tal estado e tudo, mas eu nunca entrei nessa... Deve existir, deve ser verdadeiro, mas eu não domino esse assunto, prefiro falar do que eu conheço pouquinho. Melhor, né? Paulus, eu não sei do que estou esquecendo, mas se for o meu olhar para você, está aqui todo para você.
Fabi, não adianta você vir para São Paulo. Pelo que eu sei, Felipe está com o coração preenchido. Infelizmente não vai dar mais certo, Fabi. Eu vou te agitar para alguém aqui no chat. Fica tranquila. A gente vai para um breve comercial, daqui a pouquinho a gente volta. É isso aí, voltamos ao Web Divan. 21 horas e 38 minutos. Eu nunca sei para onde eu tô olhando. Apresentadora aqui, né? Tinha que pôr uma apresentadora aqui no Web Divan, não uma psicóloga. Não dá certo esse negócio. Não dá, né? Vai trocar. Quer vir aqui apresentar? Então tá. Hoje a gente estava falando sobre sonhos. Eu estou conversando com o Ascânio. Antes do comercial a gente estava falando um pouco de pesadelo. Eu estou rindo aqui dos comentários da Fabi. Fabi, vou te dizer, tudo nessa vida pode mudar. Mas atualmente o Felipe está amando. Ele é produtor do meu programa. Eu sei o que está acontecendo. E, Gandula, um beijo pra você que tá na linha direta, no chat, te mandado um beijo. Felipe não tem namorado. Ele tem namorada. Mas é um suspense que rola aqui na UTV, né? Um dia a gente ainda vai desvendar o que está acontecendo com o Felipe Vaz, o produtor mais lindo do programa, de todos os programas, é claro. Bom, falando sobre sonhos e falando sobre beleza, tem sonhos, né, que a gente não quer parar de sonhar. Em geral, eu chamo esses sonhos de realização, né? Quando a gente está realizando alguma coisa que a gente não está conseguindo realizar com a consciência, acordados. Esses sonhos de realização são também para apontar um caminho que a gente não está enxergando, alguma coisa que a gente não está conseguindo ver. Esses sonhos de realização, sabe? Quando você está realizando coisas que você não consegue realizar no dia a dia. Olha, não sei se eu vou te responder, mas tem um ditado que diz que galinha sonha com milho, pescador sonha com peixe. Então o sonho é a realização de um desejo que a gente tem e a gente não conseguiu realizá-lo. Então quando a gente dorme, a gente relaxa, o inconsciente vem e nos provoca um tremendo prazer a gente realizando aquilo que a gente não conseguia realizar. Essa é uma das características do inconsciente, compensatório. Então o sonho compensa o que falta na realidade. Agora existe, então esse é o sonho prazeroso. Agora existe outro aspecto do inconsciente que é a compulsão à repetição. Esse aspecto do inconsciente, todo mundo precisa ter muito cuidado, tá? Porque quem dirige a nossa vida é o ego. Se eu estiver numa avenida muito movimentada e distrair alguns segundos, eu atento contra a minha própria vida e a vida do outro. Quer dizer, a consciência é a direção de tudo na nossa vida. Então, se eu experimentar uma droga ilícita, por essa característica do inconsciente de compulsão à repetição, e ele não discrimina o que é certo, o que é errado, eu posso, por essa compulsão à repetição, ficar décadas dependente daquela droga. Então, olha, workaholic, né, viciados em chocolate, comida, cocaína, maconha, seja qual for a droga, isso é uma característica do inconsciente. O ego deu o primeiro passo errado e aí aquilo pode virar o inferno. A compulsão à repetição, que é uma característica do inconsciente, deve ser uma das causas que provoca o maior mal, o maior sofrimento na vida humana. Eu gosto de dar essa estatística. A Organização Mundial da Saúde diz que existe 1 bilhão de fumantes no mundo, fumantes de cigarro comum, desses que se fumam. Nossa, eu ia te dar esse exemplo. Lugar. Eu ia te dar esse exemplo. 1 bilhão de pessoas que fumam. Então, olha, morre por ano 5 milhões de pessoas no mundo. É terrível. Só com a droga cigarro. Imagina o álcool, imagina outras drogas. E é uma droga que, graças a Deus, agora se fuma somente na rua, nas calçadas. Antes eu gostava de andar pelas calçadas de São Paulo, agora já tenho alergia à fumaça, já é um sacrifício. Já é um sacrifício andar pelas ruas de São Paulo por causa dessa compulsão à repetição. Você vai na Avenida Paulista, tem dezenas de pessoas na frente de cada prédio, escrava dessa compulsão à repetição do inconsciente. Então o ego precisa ter muita força de vontade para combater esse mal. E como é que a gente combate esse mal? Depois que a gente é presa fácil dessa compulsão à repetição, como é que a gente combate esse mal? A sabedoria oriental diz o seguinte: a melhor maneira de combater o